Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos projetar o jogo do Corinthians porque o Yuri Alberto é dúvida e isso pode indicar uma grande surpresa no ataque do Timão. Eu te explico. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o Yuri Alberto é dúvida para esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 6h30 da tarde do domingo, porque ele tem sentido dores, né? Dores no tornozelo, tem intensificado os trabalhos não só no centro de treinamentos, como também na sua residência, para poder aprimorar a forma física. Saiu mais cedo do Majestoso exatamente por conta dessas dores. Tem sido substituído pelo Fernando Lázaro e a gente até estranha em algum momento, né? Porque, com exceção daquele jogo contra o Água Santa, nas outras partidas o Yuri não foi o protagonista que a gente está acostumado a ser, embora ainda assim muito importante para o time. Tá jogando no sacrifício. Então ele realmente corre esse risco de não ser relacionado ou de não começar o jogo contra o Botafogo. E aí, o Fernando Lázaro, que já tem mais ou menos a sua base de time definida, que pode ter o retorno do Fausto Vera, isso também não está confirmado ainda. Ele era para voltar contra o São Paulo, não voltou. O Rony ganhou sequência, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o Fausto Vera a gente sabe que é um jogador importante. Ele já está recuperado da lesão. O grande problema são as dores que ele ainda sente por conta da pancada. E isso, obviamente, né, inibe um pouco o jogador. Então a gente não consegue confirmar, a assessoria de imprensa não confirma antes, as imagens do último treinamento não revelaram o Fausto Vera, então não sabemos. Não sabemos, a gente vai saber minutos antes da escalação e já ouvi também que isso faz parte de uma estratégia para enganar o adversário, então acho que o Corinthians vai manter esse sigilo, pelo menos quando puder em algum nome ou outro. Então a gente não sabe se o Fausto volta. Diante disso, o Fernando Lázaro tem mantido a sua base de time, até porque ele descansou a semana toda. Então, a ideia dele é dar sequência para que os movimentos táticos do seu time comecem a dar frutos. E eu acho que faz super sentido isso, especialmente quando você começa um trabalho. Uma coisa é quando você já tem anos no clube, quando você já está com um trabalho consolidado, quando os caras já sabem o que você precisa fazer, você pode se dar o luxo de preservar em um jogo ou outro. No caso do Corinthians, não. Tem desafios maiores ali na frente e, obviamente, dependendo da questão física, o importante é dar sequência. Então vamos lá, o time confirmado, né, que você sabe, o Cássio, o Fagner e o Fábio Santos, dupla de zaga Gil Balbuena, meio de campo com, provavelmente, o Rony Duqueiroz e o Adson, né, e o Renato Augusto, com o Adson e aí os dois atacantes, Roger e... Vamos lá, existem duas possibilidades, eu não vou cogitar aqui o Roger Guedes de falso 9, porque eu acho que ele está tão bem exercendo essa função, especialmente com a chegada do Lázaro, né, pelo lado esquerdo, com mobilidade, enfim, mas tendo um cara na área para não deixar o Roger preso lá, por mais que ele se movimente, eu acho que seria muito sacrificar o time, inclusive. E o esquema do time, se você deixar o Roger lá, mesmo que você abra dois pontas, daqui a pouco faça um Adson por um lado, o Romero pelo outro, ou coloque mais um jogador ali, não sei, eu não faria isso. Vamos ver se o Lázaro tem isso como possibilidade, acho difícil, mas aí o Corinthians tem duas possibilidades para substituir o Yuri Alberto. A primeira é a do Júnior Moraes, e aí o torcedor vai, enfim, né, criar arrepios, calafrios, porque é um jogador que realmente ele não deu resposta. Ele veio não com um baixo salário, veio até com certo cartaz, né, por ser um jogador de seleção ucraniana, por ter feito muitos gols na Ucrânia, no Shakhtar, e por ser um cara que nos vídeos, né, tem um faro de artilheiro, um ótimo posicionamento, mas ele enfrentou vários problemas desde que ele chegou, que obviamente o torcedor não entende nem quer entender, né? Porque ele quer realmente o cara que bote a bola no fundo da rede. E o Júnior Moraes, cara, ele teve alergia, ele teve lesão, ele ficou realmente... perdeu muito tempo, ele veio com problema, não digo um problema, né, mas com alguns traumas, né, porque ele vem numa condição de guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Então assim, ele foi trabalhado para esse ano. E aí o primeiro jogo do ano em que o Yuri não pôde jogar, ele já entrou como titular. O cara não entrava em campo, havia meses, e ele estava visivelmente fora de ritmo. E o time estava todo desconfigurado. Então você tem a possibilidade de escalar o Júnior Moraes como mais uma chance para que a gente possa ver esse cara. Porque ele não conseguiu jogar no Corinthians ainda. Ele tem um golzinho marcado contra a Portuguesa no Rio, na Copa do Brasil do ano passado. 18 jogos, tem os números aqui, 8 deles como titular. Só esse golzinho e nada mais.
É muito pouco, assim. Então, ou o Lázaro, 35 anos já, dá uma sequência para o Júnior e a gente finalmente vê ele com uma parceria melhor, jogando ao lado do Renato Augusto, do Roger Guedes, vai ser mais abastecido, a bola chega um pouco mais nele, talvez ele faça um gol para ganhar confiança e tudo mais, e a gente possa enxergar no Júnior Moraes uma alternativa para o Yuri Alberto, porque vai precisar. O Corinthians hoje não tem o reserva para o Yuri. Então imaginem se num jogo decisivo, na véspera de um clássico, de uma final, o Yuri começa a sentir dores no tornozelo, tem uma dor de barriga, sei lá, qualquer coisa, pode acontecer. Ele é um jogador assim, beneficiado geneticamente, jovem e tudo mais, mas não é uma máquina. Então em algum momento ele pode desfalcar, fora a suspensão, aquela coisa toda, pode ter convocação para a seleção esse ano. E aí, quem substitui o Yuri Alberto? O Júnior Moraes se credencia, mas será que ele está pronto? Enfim, quero a opinião de vocês e realmente não sei o que o Lázaro vai fazer. Acho até que o Júnior seria a opção mais, digamos assim, lógica dentro de uma hierarquia. Mas eu queria falar sobre outra possibilidade. Arthur Souza. O Arthur Souza é um jogador de 19 anos, da base, estava na Copinha esse ano, que no Sub-20 tem números impressionantes, hein? 25 gols em 64 jogos, defendendo o Sub-20. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado e, inclusive, em setembro, o clube estendeu seu contrato até 2025. Ele vem de Brasília, do Deportivo Brasil, com 16 anos, em 2019, e começou a subir de categoria no Timão, 2017, agora o Sub-17, Sub-20, e agora está integrado ao profissional. Fernando Lázaro acompanha o Arthur Souza há muito tempo, está integrando esses jogadores juntamente do profissional, na medida em que for possível, porque ele precisa definir o seu time base, e à medida em que as oportunidades forem aparecendo, ele vai colocando os caras no time, e aí estou falando do zagueiro Murilo, do zagueiro Caetano, que esse até é um pouco mais rodado, né, que foi emprestado e voltou, o Matheus Araújo, e muita gente questiona por que esses caras ainda não estão entrando, por que o Lázaro não está dando oportunidade para esses jovens. E eu já expliquei para vocês, ele precisa definir o seu time, inclusive com os substitutos. Eu entendo que nesse momento, até ele definir um padrão, os jovens recebam menos chances, menos foi ótimo, né? Menos chances do que os demais. Agora, o Arthur Souza pode aparecer exatamente por causa da necessidade, que é a ausência do Yuri Alberto. Eu ainda acho que a lógica seria o Júnior Moraes, mas o Arthur Souza, ele tem números impressionantes na base, ele tem um biotipo, 1,83 m de altura, canhoto, forte fisicamente, boa finalização, bom chute, e pode ser um cara que o Corinthians forme para que seja essa alternativa ao Yuri Alberto e faça essa reposição, né? Crie essa alternativa para a sequência da temporada. São os dois jogadores mais... são os candidatos a substituírem o Yuri Alberto. Qual seria a sua opção? Eu gostaria de ver o Arthur. Acho difícil que o Lázaro faça isso. Acho que ele vai dar uma sequência para o Júnior e talvez até no segundo tempo o Arthur entre para que a gente possa ver minutos dos dois jogadores. Talvez isso seja o mais lógico de acontecer. Talvez essa seja a tendência. Você tem alguma outra opção? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, pessoal!